Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tradutor, e hoje eu vou responder a dúvida dos inscritos aqui do canal. O pessoal tem mandado umas dúvidas aqui, eu cheguei a responder com as respostas aqui, só que eu vou fazer um vídeo respondendo porque tem umas perguntas aqui bastante interessantes, tá? Antes de mais nada, ó, dia 16 de agosto vai acontecer o webinário Vivendo da Tradução Freelance, onde eu e a Meire, a pessoa que me mentorou na época, que me colocou neste mercado, ensinou tudo que eu sei, me permitindo até mesmo colocar outras pessoas no mercado de tradução, vai participar junto. Em breve ela também vai me mandar alguns conteúdos para eu postar aqui. A gente só está esperando chegar os microfones e também as câmeras para ela conseguir fazer um conteúdo de qualidade para vocês. Enquanto isso, eu vou responder algumas dúvidas que o pessoal me mandou aqui. Teve algumas dúvidas com relação à ferramenta, captação de clientes e tudo mais, tá? Olha só, vamos ver aqui uma dúvida que me mandaram. O usuário Inca Jane mandou o seguinte: muito bom, super esclarecedor. Como ingressar nesta área, como oferecer o serviço e como fazer com que uma agência nos contacte, né? Como entrar no mercado de tradução e conseguir receber trabalhos. Nós vamos falar bastante disso no dia 16, tá? Eu criei um método na época que eu conseguia captar muito cliente. Na verdade, tinha toda uma copy no e-mail que eu mandava. Se a agência não respondia, tinha uma sequência de e-mails que eu mandavam e tinha um processo de prospecção com uma quantidade X de agências que eu tinha que prospectar por dia. Nós vamos falar um pouco mais disso no dia 16, tá? Poucos tradutores pegam isso, tá? Mas é algo fundamental se alguém quer sobreviver, porque hoje o que mais tem é tradutor em grupo de Facebook, por exemplo, reclamando de ferramenta, de cliente. Só que este mercado é incrível, tá? Só que você precisa ter um método para captar clientes, reter esses clientes, clientes que pagam bem, tá? Que vão te pagar bem. Mas eu mesmo no começo, né, pegava muito trabalho a 3, 4 centavos de real por palavra e ganhava no volume. Isso é algo que você começa pegando trabalhos mais baratos e depois vai subindo para os trabalhos mais caros. Mas a gente vai falar mais sobre a captação de clientes nessa aula ao vivo do dia 16 agora de agosto, tá? O link para você se inscrever está na descrição deste vídeo. E aí ela continuou, complementou assim a pergunta, né? Existem agências menores que trabalham mais com iniciantes pagando menos, ou geralmente eles trabalham com um leque grande de pessoas de todos os níveis de experiência? Qual seria o ponto de partida? Parabéns pelo novo canal. Na verdade, a agência, quando você faz um teste para uma agência de tradução, ela vai te avaliar pelo teste, tá? Não importa se você tem muita experiência ou pouca, eles vão avaliar o seu teste e sempre vão começar com um volume pequeno de trabalho. Então você faz um teste, é aprovado, daqui uma semana, duas, talvez eles mandem um projeto pequeno para avaliar, ver como que você trabalha, depois um projeto maior, tá? Se eles verem que você é uma pessoa legal de trabalhar, pontual, entrega no prazo, eles vão começar a te mandar projetos melhores, e é possível até que com o tempo, isso eu fazia muito isso, ganhava a confiança do cliente, entregava qualidade ou até oferecia um serviço mais barato, ganhava confiança, depois começava a pegar grandes volumes e ia subindo a tarifa, tá? Então, o ponto de partida é prospectar o cliente. Você vai começar a receber pequenos trabalhos, você vai entregar esses trabalhos com a melhor qualidade possível para posteriormente você receber projetos maiores, tá? Na verdade, existe um processo de captação de prospecção de clientes sobre o qual a gente vai falar no dia 16, só que na maioria dos casos, né, as agências elas estão ofertando esses trabalhos na internet, os que estão sobrando. Uma vez que você consegue conquistar o seu primeiro trabalho e conquista esse cliente, você vai ter acesso a um leque de projetos que não estavam na internet, tá? Então, era o que acontecia. Normalmente eu prospectava clientes em trabalhos pequenos e às vezes pegava, fazia esse trabalho, mostrava a qualidade e eu acabava sendo colocado em projetos muito maiores que duravam mais de ano. Então, às vezes,
um cliente me abastecia com trabalho suficiente para um ano, a ponto de eu colocar a equipe trabalhando comigo e pegar projeto com outro cliente. Mas esse é o processo. Normalmente você começa pequeno, sendo aprovado em um teste e recebendo um trabalho pequenininho. Lembrando que a área de tradução freelancer, né? Deixa eu até colocar aqui. Cadê? Eu não estou me vendo. Colocar aqui, né? Tradução freelance não tem nada a ver com tradução juramentada. Na tradução freelancer, por exemplo, uma empresa grande, exemplo aqui de um caso real que eu trabalhei por mais de um ano. Vou até falar o nome da empresa, a Daimler, que é dona da Mercedes. Ela contratava uma agência em Portugal que fazia a tradução dos caminhões, o manual que ia para as montadoras dos caminhões da Mercedes. Essa agência me passava os trabalhos de alemão, no caso. Comecei fazendo trabalhos pequenos, depois fui aumentando o volume a ponto de traduzir 12 horas por dia. Neste caso era pago por linha, eu ganhava acho que R$2 por linha, uma linha tinha 7 palavras, então fazia, chegava a fazer umas 1000 linhas por dia, traduzindo do alemão para o português, e foi assim durante meses, né? Praticamente durante o ano de 2016 inteiro. Mas é assim que funciona. Uma empresa gigante tipo a Daimler, dona da Mercedes, precisa traduzir o manual de um caminhão que está em alemão para o português, para o inglês, para o chinês, para o russo, para diversos idiomas. Aí ela pega uma agência. Essa agência, por sua vez, trabalha com tradutores home office. Tá? Gente freelancer do mundo todo, e para você chegar nessa agência tem todo um processo, tá? Que nós vamos falar mais sobre isso no dia 16. Então elas trabalham com uma base de tradutores freelancers. Você não precisa ter formação na área, tá? Existe até um método para você ganhar experiência sem estar trabalhando na área, tá? Você vai treinando, exercitando a sua capacidade de traduzir documentos com a ajuda de alguém que vai revisar aqueles documentos. Mas o fato é, você não precisa ter formação para tradução freelancer, tá? No meu caso, eu não tinha formação nenhuma na área. Traduzi durante 10 anos, traduzo ainda hoje. Porém, você precisa, né, ter o conhecimento no idioma estrangeiro. No caso, eu fazia alemão e português, depois fiquei só no alemão. Tinha muito conhecimento em alemão. Fui ganhando conhecimento na área mecânica, por traduzir projetos do alemão, então minha experiência foi aumentando a ponto de ficar só nesses projetos, e cada vez que eu trabalhava, fazia um trabalho, eles gostavam, eles me colocavam em outros projetos. E só para você ter uma ideia, essa agência que pegava os trabalhos da Daimler, dona da Mercedes, que repassavam esses projetos para ela, para essa agência, traduzir para 30 idiomas diferentes, eu levei 2 anos, eu fiquei 2 anos ali em contato com eles, mandando meus e-mails, enquanto fazia outros trabalhos, é claro. Nesse mundo você vai contatando vários clientes, até eu começar a fazer os trabalhos para eles. E em 2016, passar 2016 e 2017, com um trabalho que pagava muito bem para eles. Então existem processos nessa área que poucos tradutores conhecem, tá? Porque existe o aspecto de marketing também, de prospecção de cliente, fidelização de cliente, em processo temporal, a linha do tempo de um cliente, quanto tempo ele demora para te dar retorno financeiro, quanto tempo demora para esse retorno financeiro crescer, e o valor, o lifetime value desse cliente, o valor de tempo de vida útil desse cliente. Então, muita gente entra nesse mercado de tradução sem uma orientação correta, mas fica com a cabeça, digitar texto, digitar texto, digitar texto. Não tem a mentalidade de prospecção de cliente, de escala de projeto, fidelização de cliente, tá? Criação de carteira de clientes que vão te dar um retorno no longo prazo. Então o cara começa pequenininho na área, ele fica sempre pequenininho, nunca sai do lugar. E aí entra um projeto um pouquinho maior, ele agarra aquilo ali, ele não investe numa ferramenta, ele não investe em prospecção de cliente, fica sempre pequenininho. Tá? Então, se você quer conhecer mais esse processo de prospecção de agência, como funciona, né, esse processo para você realmente ter sucesso nessa área, e que funciona, tá? Eu entrei nessa área sem formação nenhuma, coloquei gente no mercado de tradução que hoje faz pelo menos, no mês ruim, R$5.000 por mês, só para agência aqui do Brasil, tá? Mora na minha cidade aqui, inclusive. A Meire, que logo vai começar a postar conteúdos aqui,
tem agência, tá? E já colocou pelo menos uma dezena de pessoas nessa área, entre elas gente da engenharia, da arquitetura, da medicina, e assim, as pessoas elas já tinham conhecimento no segundo idioma, inglês, alemão, por exemplo, e tinham uma área de afinidade, né, medicina. Com o tempo, elas iam pegando projetos de outras áreas, iam pegando afinidade em outras áreas e iam traduzindo. Eu mesmo, coisas inusitadas que eu já traduzi. Por exemplo, eu já traduzi um manual de máquina de fermentação de esterco de animal. Então tinha termos lá, cama de pato, que é o esterco do pato, cama de galinha, que é o esterco de galinha. Tinha uns processos malucos que essa máquina fazia. Traduzir sites de bebida alcoólica. Eu nem bebo, não bebo bebida alcoólica, mas quando eu ia traduzir um tema específico, eu ia lá, estudava sobre o assunto, o vocabulário do assunto. Então, cheguei a traduzir para uma agência, intermediando, é claro, você não vai ver o meu nome no site, cheguei a traduzir site de bebidas alemãs, traduzir coisas de maquinário de usinagem, aqueles tornos automáticos, né, que ocupam uma sala, que você programa, ele desenha a peça sozinho. Fiz tradução disso. Tradução de guia de turismo, de máquina de lavar prato, de máquina de manual de montagem de elevador eu fiz. Mas o meu forte acabava sendo a área mecânica, automobilística, que eu dava prioridade, né? Mas eu encarava alguns outros projetos. O que eu não traduzia, que a Meire fazia em maior parte, era principalmente marketing técnico. Isso daí ela dominava mais, mas ela fazia também muita coisa na área da indústria automobilística. Tá? Mas você pode traduzir de todas as áreas que você imaginar, desde materiais do setor químico até, por exemplo, manuais de colheitadeiras, tá? Marketing técnico, textos, sites de notícias, sites de hotéis, manuais de software, aplicativos, tudo que você puder imaginar tem na tradução freelance. A questão é que muita gente não tem ideia de como funciona este mercado e busca, às vezes, informação em lugar errado. O que acontece, né? Que eu vejo muita gente na internet, eu até participo de alguns grupos de tradutores, eu vejo gente que está querendo buscar informação, chega lá e pergunta, poxa, como eu faço para entrar nessa área? A galera que está dentro da área desencoraja a entrar. Chega e responde, aqui não é lugar para amador, aqui não é lugar para amador. Só que eu entrei nisso sem saber e fui um tradutor maior do que muitos tradutores, né, que impedem essas pessoas de entrar nessa área. Ensinei gente, coloquei gente nessa área que hoje está indo super bem. Então foi criado, eu acabei criando um método para fazer isso, para ter êxito. E hoje eu estou disposto a compartilhar este método. No caso, não só eu, também a Meire, a gente está disposto a colocar novas pessoas no mercado, porque esse mercado de tradução hoje é restrito. Você não aprende nada sobre isso na faculdade. Na faculdade, hoje de letras, se você for estudar, por exemplo, você vai aprender o inglês, o português, regra gramatical, vai aprender, sei lá, a fazer uma revisão de um livro, de um texto. Você não tem ideia de como funciona o mercado, de qual o processo para você crescer, captar cliente, essa parte comercial, essa parte técnica de marketing, a parte operacional em si, parte financeira, ninguém ensina nada. A pessoa sai da faculdade achando que para entrar no mercado de tradução freelance ela precisa de um estágio aqui no Brasil. Só que as empresas que mais pagam, as agências que mais pagam, nem estão aqui no Brasil, estão lá fora, na Europa. Você precisa saber chegar neles. Agora, no caso de alguns clientes na Alemanha que eu tinha, para alguns, para entrar, para conseguir trabalho com eles, em alguns casos eu tive que ligar lá, ficar no telefone, fazer uma entrevista por telefone em alemão, tá? Foi raro, foi 2 casos só dentre dezenas de clientes com os quais eu trabalhei. Mas assim, existem, cada agência tem um procedimento diferente. No mais, eu prospectava com uma sequência de e-mails até responderem, fazia o teste, era aprovado no teste, tinha um acordo de confidencialidade, eu não posso ficar divulgando os materiais que eu estou traduzindo, isso é óbvio, né? E já começava a pegar trabalhos, recebia pelo PayPal, alguma coisa assim, e assim começava, né? Começava o ciclo de vida daquele cliente. Então,
Basicamente existe um processo e você trabalha com agências. Dificilmente pegava trabalhar com clientes diretos, porque os clientes diretos dessa área de tradução são empresas muito grandes que não trabalham com pessoas físicas diretamente. Imagina que a Daimler, dona da Mercedes, vai ligar para mim no Brasil e falar: oi, você pode fazer uma tradução aqui para gente? Não, né? De repente a Microsoft, por exemplo: oi, Rodrigo, a gente queria mandar a tradução do português para você aí, ó. A gente tem umas 50 milhões de palavras para fazer para o mês que vem, tem como você ajudar? Eles vão ligar para uma agência, essa agência vai repassar. Eu estou na base deles, sendo um tradutor que está sempre pronto, né, para trabalhar e entregar no prazo, eles me mandavam quanto volume eu quisesse. Então eu chegava a fazer 5.000 palavras por dia do assunto que eu dominasse, é claro, né? Um tradutor traduz em média 3.000 palavras por dia, né? Curiosidade, quanto um tradutor traduz em média, né? Cerca de, média de 3.000 palavras por dia, tá? No caso dos trabalhos de alemão ou de outros trabalhos que pegava para agências de fora, eu ganhava 0,06 centavos de dólar, tá? Por palavra. Vezes 3.000 dava cerca de 180 dólares por dia. Tá? E às vezes o projeto durava 15 dias, 20 dias, um mês, variava bastante. Mas quanto mais clientes eu tivesse, mais volume eu tinha, e se eu quisesse repassar para outro tradutor, eu até passava. Deixa eu ver qual foi a outra dúvida, né? Então acho que eu respondo a sua dúvida, né? Eles mandam sim para todo nível de experiência. E às vezes eles acabam pegando. Eles veem que o iniciante chegou ali, eles veem que um tradutor mais antigo às vezes está cobrando 12 centavos de euro por palavra. Você chega como um tradutor novo, eles mandam: você não quer fazer esse trabalho para a gente por 0,6 centavos de euro? A gente manda 3.000 palavras por dia para você fazer, quase 200 euros por dia, né? Eles vão pagar menos, vão dar para um tradutor novo fazer, porque isso é livre mercado. Tradução freelance é livre mercado, iniciativa privada, tá? Se você chegar lá e oferecer o seu serviço, eles vão fazer um teste com você, é claro. Você tem que ter algumas ferramentas para trabalhar, você tem que cumprir os prazos, ter qualidade, mas você passando por isso, eles vão dar prioridade para você, tá? Mercado privado não tem essa... Nesse mercado não existe máfia, não existe apadrinhamento, não existe o clube, né? Vamos mandar para ele ali porque ele já está no nosso esquema. Não. Se você mostrou qualidade, mostrou pontualidade, eles vão dar prioridade para você, tá? Mesmo que você cobre mais barato. Com o tempo você vai subindo a sua taxa. Obviamente, uma coisa que vale lembrar é que se você vai trabalhar com agências no Brasil, a taxa vai ser essa daqui só que em real. Mas para quem está começando, imagina que você faz 100, 200 reais por dia, no final do mês isso dá 5.000 reais. Assim, trabalhando como freelance, prestação de serviço. Você não tem custo. O custo que você tem para fazer esses trabalhos é a energia elétrica e o seu trabalho, entendeu? Às vezes uma ferramenta que você compra parcelado, uma assinatura, mas depois ela se paga automaticamente com um trabalho. Então, mesmo para agências aqui do Brasil, apesar de algumas pessoas falarem: imagina que eu vou traduzir como freelancer ganhando 5.000 reais por mês, para mim é pouco. Só que para quem está começando nessa área, ter a oportunidade, igual algumas pessoas que eu coloquei no mercado, quando eles estavam lá 2, 3, 4 meses fazendo 4, 5 mil reais por mês sem parar, fala: uau, era muita coisa para eles, entendeu? Então dá para fazer, dá para viver bem da tradução. Tá? Qual outra dúvida que me mandaram aqui? Vamos ver. Professor, essa daqui é a Nádia, veio lá do canal do Efritz, né? Se você não me conhece, lá do canal Efritz Alemão, também sou professor de alemão lá. Nádia: prof, com licença, o Trados é uma ferramenta também, mas é caríssima e super complicada de usar, eu desisti dele. Essa daí é mais simples de usar, pelo menos. Ela colocou esse comentário num vídeo onde eu falava sobre o MemoQ, como alguns chamam, né? Olha, Nádia, na minha opinião, o MemoQ é mais fácil de utilizar que o Trados. Em relação a preço, é parecido, mas assim, é o tipo de ferramenta que, pelo menos, se você pegar um trabalho com um cliente de fora, se paga, tá? Você vai pegar um trabalhinho de 200 dólares, às vezes 300, você paga a ferramenta. Mas, assim,
as duas são úteis. Eu não recomendo você sair comprando uma ferramenta de tradução. Muitos clientes cedem a licença de uma ferramenta para você trabalhar em um projeto. Se ele não ceder, você avalia, porque normalmente eles mandam um projeto de 200, 300 dólares, aí às vezes compensa, você consegue comprar a ferramenta e com ela você capta mais clientes. Eu, na época, fiz um esforço para ter o máximo de ferramenta possível e consegui atender todo mundo. Nos projetos que eu não tinha, para os quais eu não tinha ferramenta, eu usava ferramentas gratuitas. Existem ferramentas gratuitas de tradução, como por exemplo o Acros. Tá? Trabalhei uns 2 anos direto com ele, traduzindo o manual de maquinária agrícola do inglês pro português, uma agência alemã. Era uma ferramenta gratuita, inclusive usava uma memória de tradução à distância. Eu já atualizava nos servidores deles, totalmente gratuita. O próprio MemoQ, né? Alguns chamam de MemoQ, tinha um cliente na Alemanha que quando eu ia fazer projetos para eles me cediam a licença, eu conectava no servidor, eles me cediam a licença, eu não tinha que comprar nada e trabalhava. Então tem muito disso. Não deve ser um obstáculo para você a ferramenta de tradução em si, tá? Vamos ver outras dúvidas aqui, se tem outras dúvidas. Lúcio, peguei uma vez uma tradução para uma multinacional que estava com um projeto parado há meses. Usava o Petit Robert, essa eu não conheço. E completava com meu conhecimento e ajuda dos operários, costumavam trabalhar com aquela máquina, para respeitar o jargão da empresa. Normalmente, dependendo do projeto, você tem que usar um glossário, uma guia de estilo da empresa, alguns termos específicos, né? A empresa manda um glossário, a gente quer que você traduza esse termo desse jeito. Tem bastante isso. Foi a única paga, muito bem paga, nunca mais consegui. Parece que o campo é dominado. Lúcio, o campo não é dominado por um grupo fechado, a informação só é restrita, tem pouca gente falando disso, até essa finalidade do canal. Mas não é dominado, tá? Na verdade, falta, às vezes, tradutores. Eu colocava gente no mercado de tradução porque eu tinha tanto trabalho, eu tinha que repassar para alguém. Que eu ia perder um trabalho que pagava lá 1.000, 2.000, 3.000 euros em 3 dias. Então, eu treinava a gente e colocava para trabalhar. Assim, de fato, quem está dentro não compartilha muita informação. Né? Não compartilha, mas não é algo muito... Nunca ninguém pegou para falar disso, né? Na época, anos atrás, eu mesmo não conversava disso com ninguém. Eu falava, eu trabalho com tradução e tal, ficava na minha, mas a verdade é que eu vivia cansado. Eu trabalhava, fazia 12 horas por dia de tradução, vivia cansado, eu nem tinha vontade de falar do assunto com ninguém. Então, não diria que é dominado, mas poucas pessoas comentam, tem pouca informação na internet, mas eu creio que isso vai mudar. Na verdade, né, a questão é mal compreendido, né? O pessoal confunde tradução freelance com tradução juramentada, acaba se criando aquele mito de que precisa fazer um concurso, de que, nossa, gente de outro planeta consegue fazer. Mas se inscreve, participa da aula do dia 16, que eu mostro como você entra nesse mercado, onde você vai para captar cliente. O que eu fazia, né? Para encontrar clientes, porque tem muita demanda de trabalho, tá? Agora, com relação à área ser dominada, não diria dominada, porque como é um setor privado, você tendo acesso à agência, você oferece o seu trabalho, eles mandam um teste, se gostarem do seu teste, se o preço for legal, eles começam a mandar trabalho para você. É setor privado, não tem máfia, não tem clube do bolinha, não tem nada. As empresas, quem manda nesse mercado são as empresas lá de fora. As empresas lá de fora, elas querem tradutor brasileiro para prestar o serviço para elas. Ninguém do Brasil aqui consegue impedir seu acesso a essa agência. Tá? Não vai ter ninguém que vai ter que te apadrinhar para entrar nesse mercado, não. Nenhum tradutor no Brasil tem poder para isso. Nenhum. Tá? Porque quem controla isso são as empresas de fora. As empresas de fora não estão aí. Para eles não existe tradutor estrelinha para eles. Para eles existe o cara que cumpre o prazo e que faz um trabalho bom. Se aparecer mais alguém para ajudar, ótimo, a gente vai mandar trabalho para essa pessoa, tá? Óbvio que quem está dentro da área não compartilha muitas informações. Só que, como eu disse, isso vai começar a mudar, porque cada vez mais a gente vai tratar desse assunto. A gente está começando o canal pequenininho aqui agora, mas em breve vai
vai crescer bastante. A meta é ser o maior canal do Brasil falando sobre o tema de tradução freelance, tá? Gaspar, eu baixei o Omega T hoje, estou aprendendo. Você poderia ensinar a usar ele? Se no caso o senhor souber usar. Olha, esse Omega T usei muito pouco, quase nada. Na verdade, nunca ninguém pedia. Tá? As ferramentas com as quais eu mais trabalhava eram essas. MemoQ, Trados, o antigo Trados Tag Editor, tá? Já saiu de continuação, Across, Xleaf, da Lionbridge. Isso aqui é uma ferramenta paga mensal só para Lionbridge, tá? Era bem baratinho mensal só para fazer trabalhos para eles. Eu usava muito também, usei muito o Transit Next. Essa ferramenta Transit NXT era uma ferramenta específica para um cliente que mandava muito trabalho, da Daimler, tá? Então pagava cerca de R$600 por trimestre. Essa aqui é a mais cara que existe, tá? É mais raro. Eu só assinei ela porque o cliente tinha um volume previsto grande para me mandar. Mas assim, pagava R$600 por trimestre e fazia lá 1000 linhas por dia a R$2 cada. Então você faça as suas contas, né? Em uma tarde eu pagava a assinatura dela tranquilamente. E só comprava a ferramenta depois que tinha ali a certeza de que ia ter os projetos. Mas isso aqui é um caso raro, essa ferramenta é pouquíssimo utilizada, assim, jamais eu recomendaria você comprar sem ter um projeto grande em vista de um cliente, certo? Tá? Você pode usar ferramentas gratuitas ou mais baratas. Mas do mais, não recomendo que você compre ferramentas sem ter o trabalho em vista. Só depois que você fecha um projeto que tem um valor legal, você vai lá e faz isso. Do mais, tenta acordar às vezes com o cliente se ele não abre a opção de você usar uma ferramenta gratuita. Tudo é negociável, tá? Essa é a parte que muita gente não sabe, mas dá para você negociar valor, negociar prazo, negociar ferramenta. Tem todo um processo de captação de cliente. Então a gente vai falar um pouco mais disso também no dia 16. Tá legal? Bom, pessoal, acho que era isso. Tem outros comentários aqui. Bacana o canal, me interessa bastante sobre o assunto, vou acompanhar esse canal. Acho que questão de dúvida era isso mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que eu tenha ajudado a esclarecer um pouco mais sobre como tudo isso funciona. E não se esqueçam, hein? Dia 16 de agosto vai acontecer o webinário sobre tradução freelance. Em breve também a Meire vai aparecer aqui no canal, chegando os microfones dela, para ela gravar vídeos bem legais aqui para vocês, tá legal? Um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.